O Danilo tem um podcast bem bacana, que é o Lado B da Terra Plana. E quem não conhece pode acessar pelo Spotify, né, Danilo? Pode ser pelo Spotify ou também pelo navegador. Tem uma plataforma chamada Anchor, né? Âncora em inglês, que também dá para achar. Tem uns outros jeitos, mas eu mesmo nem sei como é que faz. Eu sei que as pessoas conseguem acessar em outras plataformas que eu não conheço. E o Danilo agora, então, vai entrar em tópicos mais detalhados que dizem respeito ao conteúdo do capítulo 1. E a gente já está registrando as perguntas aqui que o pessoal está enviando, e depois da fala do Danilo a gente apresenta e inicia o debate, tá bem? Bom, então vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, pessoal, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui falando com todo mundo. Legal ver a sala cheia, né? Sexta-feira à noite, a gente debatendo aqui, né, as categorias do marxismo. É sempre muito legal ver que tem muito interesse por esse tema, que é um tema que, obviamente, nos seduz a todos e, ao mesmo tempo, também, para quem tem um interesse militante, para quem tem uma atuação política, é fundamental o pensamento do Marx. E o livro da Sofia é um livro ótimo para todo mundo que está começando e também para quem não está começando, para quem quer aprofundar determinados temas da economia. É um livro muito legal, muito bom. Então é um prazer estar aqui também conversando com a própria Sofia, autora do livro. A minha ideia, como a Mariana já adiantou, é justamente a de ir tópico por tópico, né? A ideia, como é um curso, né? Então, tentar fazer alguns apontamentos em cada tópico que as pessoas podem usar para depois se aprofundar um pouco mais nesses conceitos, aquilo que foi trabalhado no tópico, olha, tem essa questão, tem aquela outra, né? Talvez, para quem está tendo o primeiro contato com o marxismo, talvez alguns dos apontamentos que eu faça fiquem um pouquinho assim, ainda um pouco distantes. Mas é aquela história, pega aí o papel ou no próprio Word, aí quem está no computador, anota, que com o tempo, né, vamos ter outras oportunidades também para poder debater, né, essas coisas, esses apontamentos que eu vou fazer. Deixa eu tentar aqui desligar aqui uma coisa que está fazendo um barulhinho toda hora. Acho que agora vai. Bom, logo no primeiro tópico, né, aliás, logo no tópico Economia Política Concreta e Real, né, assim que inicia o capítulo, você tem ali uma definição do campo da economia. É importante lembrar, gente, antes da gente passar para os outros, que a forma como a gente entende hoje o campo da economia, no sentido acadêmico e também no sentido profissional, não dá muito para enquadrar o Marx nisso, né? Então, tipo assim, o Marx não era um economista, por exemplo, no sentido, sei lá, de que o Carlos Sadenberg é economista, né? Na verdade, a economia, ela aparece para o Marx como uma questão fundamental para o entendimento do real, né? Entendimento do ser social, na medida em que ela lida com as mediações, né, que os seres humanos estabelecem com a natureza e também entre si, né? Então é a produção material, a produção e a reprodução material da vida. Então é por isso que o Marx precisou, né, se debruçar sobre essa questão da economia, particularmente economia política, porque trata-se disso, né, de como que as sociedades humanas elas produzem e reproduzem materialmente a sua própria existência, né? E, na verdade, no conjunto da obra do Marx, aquela coisa mais do economês, abre aspas, né, não é a totalidade da obra, né? O Marx tem muitos outros livros importantíssimos e que não aparece essa linguagem, que é a linguagem mais própria do Capital mesmo, né? Que se aproxima um pouco, né, daquilo que hoje a gente entende geralmente como economia. O Marx ele não é um economista, ele não é um sociólogo, né, ele não é um filósofo, ao mesmo tempo que ele é um pouco de tudo isso, né? Então, dito isso, vamos pegar aqui, logo no ponto 1.1, né, o que e por que produzir, e aí eu acho que a primeira coisa que eu acho que a gente tem que analisar é o caráter ontológico do trabalho, né? O trabalho, ele aparece, né, no marxismo ou no pensamento marxiano, e aí o termo marxiano não tem nada a ver com Marte não, hein, gente? Marxiano é quando a gente está falando especificamente do pensamento do Marx, e não da tradição marxista como um todo, né?
Mas no Marx o trabalho aparece como uma instância fundamental da vida que, a princípio, antecede todas as outras no sentido social. E por quê? Né? Porque quando você pega qualquer categoria das sociedades humanas, qualquer enfoque que você dá nas sociedades humanas, a cultura, a religião, a linguagem, qualquer coisa, mas nenhuma delas pode existir, ou nenhuma delas pode prescindir do trabalho, né? No sentido do trabalho ser uma mediação entre os seres humanos e a natureza. Então, a rigor, a religião, a linguagem, a cultura, enfim, a consciência, tudo que a gente for pensar em termos de sociedade humana só pode existir num contexto em que a coletividade dos seres humanos já produz a sua própria existência material, né? Então, o trabalho, ele pode prescindir da linguagem, né? Na medida em que os antepassados, na seleção natural da espécie, enfim, eles, de alguma maneira, eles já colaboravam entre si, né, para o trabalho. Eles já produziam sua própria existência lá, coletando, caçando, o que quer que fosse. E já viviam, e já faziam essas coisas coletivamente, né, como fazem os nossos parentes mais próximos, né, na natureza, que são os grandes primatas. Então, nesse sentido, que o trabalho tem essa prioridade ontológica, né? E por que eu estou falando isso? Porque quem for ter contato aprofundar no contato com o marxismo, mais cedo ou mais tarde vai se ver diante de algumas polêmicas que são muitas vezes tão mal colocadas que se tornam falsas polêmicas. Eu vou dar alguns exemplos para o pessoal entender. Se alguém tiver alguma dúvida, pode até me avisar aí. Se deixar passar, vocês, sei lá, avisam no chat, alguma coisa que eu volto. Primeiro a questão, assim, aquela discussão que aparece muitas vezes, né, da questão da determinação. Para muita gente, o marxismo é um pensamento que diria, né, na verdade ele não diz isso, mas diria de que a economia determina o resto da existência humana. Então, a cultura ela é apenas uma decorrência de algo que acontece na economia, o Estado idem, a cultura idem, e por aí vai. Quando que, na verdade, não é bem isso. Né? Não é bem isso. Em primeiro lugar, não é um problema tão importante para o marxismo essa pergunta de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? No sentido dessa determinação. Por que eu estou falando isso? Porque, olha, a rigor, os seres humanos eles já realizavam trocas metabólicas com a natureza e nessas trocas, como eles vivem coletivamente, também trocas que estabelecem-se entre eles, né? Eles já faziam isso, seja qual for o momento primordial do surgimento da espécie humana, ok? Mas, né, isso não significa que a gente tem que ficar preocupado se naquele momento lá primordial a linguagem já existia ou não, e se é a partir dessa linguagem que o ser humano começa a modificar a natureza, etc. Porque, no fundo, a linguagem ela vai se desenvolvendo bem no início também, né? As suas formas rudimentares, elas certamente estavam sendo desenvolvidas ali no momento em que aparece aquilo que um outro grande filósofo marxista, o Lukács, ele vai chamar do por teleológico do trabalho, né? Como assim? O ser humano, ele modifica a natureza, né? A rigor, os animais também podem fazer isso, sei lá, a abelha produz a colmeia, né? O castor vai lá e faz uma represinha de madeira e tal, mas o ser humano, ele transforma a natureza com base numa teleologia. Primeiro, ele idealiza na sua cabeça o que ele quer fazer. Então, aquela coisa que vai ter depois de uma existência material, no momento em que ele modifica a natureza, aquilo já aparece idealmente na cabeça do ser humano. Então, ele tem um objetivo, e aí ele vai na natureza para fazer aquele objetivo. E ele pode pensar de outras formas, ele pode mudar. A abelha ela não faz isso. Né? Nenhuma abelhinha chega para outra e fala, vamos fazer uma colmeia no formato de pirâmide? Vamos. E elas vão lá. Não. Né? Elas agem segundo o instinto, então não tem esse por teleológico, né, que no caso do ser humano existe. Né? O problema é que essa ideia de que toda a cultura advém como mera determinação da economia
não é muito bem o que o Marx falou. O que o Marx falou é que o trabalho tem uma prioridade ontológica, né? Por quê? Porque pode haver ser sem consciência, mas toda consciência tem como pressuposto algum ente, não é isso? Então, nesse sentido, né, por que essa preocupação com essas transformações da natureza? Porque é a partir dessa base que pode surgir toda uma consciência posterior, né? Então, inclusive a frase famosa que está no prefácio de uma das obras do Marx, que é o Sobre Economia Política, né? A frase é assim: não é a consciência dos homens que determina o seu ser, ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência, né? Ora, o Marx está se referindo aí à totalidade do ser social, e não propriamente, né, só às estruturas econômicas, né, estricto sensu, como hoje a gente trata na economia. Então ele está falando do ser social como um todo, das relações sociais que estabelecem entre si, que obviamente tem ali aspectos culturais, tem ali aspectos políticos também, etc. Então essa ideia de que no Marx a economia é o que importa e o resto tudo é simples decorrência, isso na verdade é um marxismo vulgar, que foi sim um marxismo que teve um impacto muito grande, desde a Segunda Internacional, que já caía num certo economicismo, como se fala, né, até mais tarde no stalinismo, né? Então, e ainda hoje tem muita gente que tem essa noção de que o que importa é só a economia stricto sensu. E, na verdade, isso não está no Marx, né? O Marx não é isso que ele está falando. O que ele está falando é um pouco aquilo que eu falei antes, quer dizer, o ser social, ele tem uma prioridade ontológica em relação à consciência, porque pode existir ser sem consciência, como, por exemplo, os primatas, os grandes primatas, que eles existem, né? Mas não pode existir consciência sem um ente, e esse ente precisa estar materialmente determinado, ele precisa estar em trocas metabólicas com a natureza, senão ele não tem como existir, nada vai existir na natureza se não for assim, né? Então, o trabalho tem essa prioridade nesse sentido específico, né? Em seguida, no ponto 1.2, né, a Sofia fala dos elementos fundamentais da produção, né? Incluindo aí a natureza e o trabalho não só como técnicas, mas como também as relações sociais que existem para que se possa executar o trabalho, né? O ser humano ele não vive sozinho, o ser humano sempre vive em sociedade, né? Inclusive na economia política burguesa, muitas vezes para poder tratar das categorias econômicas, eles faziam aquela metáfora do náufrago, né? Do Robinson Crusoe, que está lá sozinho e vai mudando a natureza e tal, mas isso, na verdade, o máximo que se pode chegar é uma metáfora realmente, porque o ser humano não é assim, o ser humano ele é um ser social, ele não é o único animal que é assim, vários animais só existem em sociedade, então você não vai encontrar uma formiga vivendo sozinha, a formiga só existe na sociedade das formigas, no formigueiro, né? Então o ser humano também é um animal que existe apenas de forma social, coletiva, não é? Então, e junto com a natureza, então você tem o trabalho e a natureza como esses elementos fundamentais da produção. E aí, já nesse ponto, a Sofia mostra que o Marx e o Engels, ainda muito jovens, eles não tinham nem 30 anos, né? Eles já começam a mostrar que essas estruturas sociais de trabalho, né, que são pré-existentes ao momento que a gente nasce, né, quer dizer, a gente já nasce inserido numa estrutura de trabalho que está aí, né, e a qual a gente acaba tendo que se adaptar de alguma forma, por mais que ela possa ser transformada, mas a gente se adapta a ela para poder sobreviver. Só que o Marx e o Engels, eles tentam mostrar que essas estruturas pré-existentes, elas são fruto de um processo histórico em permanente transformação, né? Em que as nossas ações e as relações sociais que a gente estabelece entre nós e com a natureza, elas não se devem a ideias abstratas ou a um sentido ideal abstrato que está aí desde sempre. Elas também são fruto desse processo histórico. E aí, gente, talvez hoje essa coisa seja até um pouco mais aceita em geral, né?
Particularmente, eu sou historiador, né? O estudo da história, ele é muito influenciado pelo pensamento do Marx, né? Então, hoje em dia, as pessoas até aceitam isso melhor. Talvez esse problema fosse maior ainda na época do Marx, embora ainda hoje também precise tratar disso, porque as pessoas acabam caindo nos idealismos, continuam caindo nos idealismos. O pensamento da filosofia burguesa tem muito disso, né? Qual era o debate que tinha na época do Marx, na juventude do Marx, e por que essa preocupação dele em mostrar como que essas estruturas são fruto de um processo histórico? Bom, isso tem a ver com o próprio surgimento do materialismo, né, enquanto, digamos assim, um viés filosófico para se entender o real, né? Quando o Marx era jovem, né, vamos dizer assim, a filosofia ela era dominada pelo pensamento do Hegel, né? Na juventude do Marx, na faculdade, você tinha hegeliano de direita e hegeliano de esquerda. Todo mundo era hegeliano, né? Mas, enfim, um pouquinho antes do Marx, mais ou menos da mesma geração dele, mas um pouco antes dele, você tem um filósofo muito importante, que é o Feuerbach, né? O Ludwig Feuerbach. O Feuerbach, ele vem com ele promove uma visão importante no pensamento filosófico da época, que escapa um pouco desse idealismo. Ele propõe uma atitude filosófica materialista, né? Então, o Marx, quando ele está falando dessa questão de entender o real como fruto de um processo histórico, ele, de certa forma, ele já está rompendo um pouco com a linha de materialismo que o Feuerbach estava falando. O Feuerbach, ele foi importante para o Marx. O Marx, ele chega ao materialismo muito por influência do Feuerbach, mas ele rapidamente rompe também com o Feuerbach. Por quê? Vamos dizer assim, a atitude materialista, a atitude filosófica materialista, ela advém de uma ideia do seguinte: olha, é o real, né? É o real concreto que vai determinar o que existe. E não a mente humana, através de uma idealização de categorias ideológicas que estão abstratas e a rigor etéreas, ela é que vai determinar o que existe. Não, né? Na verdade, a realidade vai existir por si mesma e o filósofo vai captá-la de alguma forma. O problema é que o Feuerbach, ele tinha uma atitude materialista que era fundamentalmente contemplativa. Então, eu quero entender a realidade. Porque é importante frisar isso, né? Fundamentalmente, o Marx quer entender a realidade. O Marx quer entender o que existe, quem nós somos, né? Aquelas perguntas fundamentais da filosofia, porém, com o Marx, ela sofre uma transformação muito radical, né? Muito radical. O Feuerbach, ele tinha uma atitude muito contemplativa, de achar que o real vai dizer o que ele mesmo é, e cabe ao filósofo contemplar esse real que vai, então, né, se expressar, e o filósofo deve estar aberto para captar essas coisas que o real está dizendo para ele numa atitude apenas contemplativa. Inclusive, para o Feuerbach, essa abertura tem que ser uma abertura, inclusive, sentimental, sabe? Inclusive o sentimento das coisas, né? Feuerbach é um autor sensacional, escreve muito bem, é muito interessante. Mas o Marx, ele vai romper com o Feuerbach porque esse tipo de atitude de achar que o real pode expressar o que ele é, bastando para isso que o filósofo fique de olhos e coração aberto para ele, né? O problema é que o real, ao se manifestar dessa maneira, ele manifesta fundamentalmente a sua aparência, né? E nem sempre a sua essência. Porque entre aparência e essência há uma distância muito grande. A essência das coisas nem sempre ela pode ser captada apenas por essa atitude contemplativa. Além disso, quando você tem uma atitude apenas contemplativa, você capta o real de uma forma estática, né? Então, o real está ali, a forma como ele está se manifestando para mim agora é o que existe, então eu vou me ater a essa aparência e vou tomá-la como realidade, e aí ela vai ser uma coisa estática, digamos assim, que não muda, né? Ou que não está dando para você captar o movimento.
Captar o movimento, eu quero dizer, é captar as transformações desse ser social, desse ser que existe, dessa existência, dessa realidade. Ora, justamente para captar essas transformações que dão origem, que está na origem dessa questão do processo histórico, né, como que as coisas que existem, elas são fruto de transformações históricas, justamente para captar isso, você tem que chegar à essência das coisas. Eu vou dar um exemplo, assim, só para a gente tentar... eu vou resumir muito, eu ia ficar muito tempo falando aqui só disso, né, mas tentando resumir. Se eu pegar um objeto qualquer, sei lá, essa caneta aqui, né, e se eu tiver sobre essa caneta apenas uma atitude contemplativa, eu vou poder captar dela várias coisas, né? Eu vou dizer que ela é um objeto assim, assim assado, que ela é de plástico, que ela serve para escrever, e eu vou dizer que isso que ela está, né, na sua percepção imediata, na sua forma, que se diz muito na filosofia, na ontologia, sobre a sua forma fenomênica, quer dizer, ela está aqui, eu estou vendo a materialidade dela, estou captando a sua aparelho, ela é uma caneta. Agora, dizer que isso aqui é uma caneta é se ater fundamentalmente a coisas imediatamente sensíveis. Na verdade, eu posso descrever esse objeto de outra forma, e que seria uma forma muito mais complexa, e a rigor muito mais próxima do que ela realmente é, se eu disser que, se ao invés de eu dizer que ela é uma caneta, eu disser assim, olha, é uma caneta, mas ao mesmo tempo é uma mercadoria. É uma mercadoria que só está aqui na minha mão. E só tem esse aspecto específico dela, a cor, o material, essa coisinha que está escrita aqui, etc., para entender por que essa caneta é desse jeito. É muito mais interessante eu entendê-la como uma mercadoria e que, portanto, é fruto de um trabalho humano, que é um trabalho social, né? Hoje, no estágio que nós estamos no capitalismo, um trabalho social e com implicações globais. Por exemplo, essa caneta é de plástico, né? Se ela é de plástico, em algum lugar do mundo, alguém extraiu petróleo para produzi-la, não é? Então, no lugar que vocês estão aí, olhem ao redor de vocês. Nós vivemos no capitalismo imersos em um oceano de mercadorias. Mercadorias essas que, para estarem no local que elas estão e para serem o que elas são, da forma como elas são, isso é fruto de um sistema capitalista, que é um sistema produtor de mercadorias, que, na verdade, produz mercadorias. São mercadorias produzindo mercadorias, porque a fábrica que fez a caneta, ela tem máquinas, e essas máquinas também são mercadorias, e a máquina tem um parafuso, e o parafuso da máquina também é uma mercadoria produzida por uma outra fábrica, e por aí vai, né? E a própria força de trabalho que é mobilizada para mover, para fazer essa fábrica produzir, ela também é adquirida pelo capitalismo na forma de mercadoria, a força de trabalho, né? Então, para entender isso aqui, se eu ficar só na aparência, eu não vou chegar nessas outras coisas. Essas outras coisas que eu estou falando têm a ver com a essência disso aqui, e que são fruto de um processo histórico que conformou uma sociedade produtora de mercadorias, e essa sociedade produtora de mercadorias, ela produz mercadorias de uma determinada maneira, que é a maneira capitalista, que é essa maneira, não é qualquer uma. Então não é de qualquer jeito que essa caneta veio parar na minha mão. Ela veio parar na minha mão a partir de determinações que são dadas pelo sistema capitalista como um todo. Não é? Então todas essas coisas, elas só podem ser captadas, né, através, na sua essência, através dessa compreensão geral que escapa, né, a um olhar que está atento só à aparência imediata. Então, a aparência imediata, e atenção, o Marx ele nunca desprezou essa aparência imediata. A aparência imediata das coisas, ela guarda algo de real, mas ela é, no mínimo, insuficiente, em alguns casos até falsa, mas no mínimo insuficiente para dizer o que as coisas realmente são. Para entender o que as coisas realmente são, nós temos que entender esse sistema como um todo que permite que as coisas existam da forma como elas existem, da maneira como elas existem, no tempo que elas existem e assim por diante. E há uma série de categorias que são simplesmente inatingíveis para quem tem um olhar apenas na aparência.
No Capital, quando a gente lê o Capital, você vai ver várias categorias. A própria categoria mercadoria, que aparece no capítulo 1, quem está no NEM aí há mais tempo, esse capítulo a gente já leu e tudo, né? Mas o valor, o dinheiro, e aí eu não estou me referindo à nota em si, né? Mas o dinheiro enquanto categoria, até porque o dinheiro que existe em circulação, a maior parte dele, 99% dele, sei lá, 95%, uma proporção aí muito majoritária, né? Ele sequer existe materialmente, né? No sentido, não é nota, né? Eu, por exemplo, trabalho no IFRJ. Eu não chego no final do mês lá na reitoria do IFRJ com uma maleta, dá aqui meu salário aí, põe uma opção de nota na maleta e eu levo embora. Não, né? Simplesmente em determinado momento aparece na minha conta dizendo que eu tenho mais dinheiro. Esse dinheiro ele não necessariamente existe materialmente nesse sentido. Então daí a filosofia do Feuerbach, como é que ela iria captar essas coisas, né? Essas coisas existem. Elas são o que a gente poderia dizer que são determinações não sensíveis do real. Ou seja, coisas que existem porque são determinantes do movimento do ser social, então elas existem, porém elas não são sensíveis. Elas não são sensíveis porque eu não posso ver, eu não posso pegar, né? O que não significa que elas não existam, né? Apareceu aí uma pergunta que trata da questão do fetichismo, né? Depois a gente pode aprofundar isso no debate, mas a própria questão do fetichismo tem a ver com isso, né? O fetichismo é você acreditar que essas estruturas como se as coisas ganhassem vida própria, né? O próprio sistema capitalista, ele falsamente aparece para os seres humanos como algo externo a eles, que os domina. Quando que, na verdade, não é isso, porque esse sistema capitalista é a criação dos próprios seres humanos, né? Tem uma frase da Margaret Thatcher, né, que ela dizia assim, esse negócio de sociedade não existe, o que existe são os indivíduos. Sim, o que existe são os indivíduos, só que são os indivíduos que vivem de uma determinada maneira, que estabelecem relações entre si e de todos eles com a natureza de uma determinada maneira, que é a maneira capitalista, né? E não é de qualquer outra maneira, né? Então, o fetichismo, ele aparece um pouco, é igual o Frankenstein, né? O Dr. Frankenstein criou o monstro e o monstro se voltou contra ele, né? Ele deu vida ao monstro e o monstro se voltou contra ele. Então, o capitalismo, ele, de certa forma, ele aparece como algo externo, mas, na verdade, o que existe são relações sociais. Então, quando a gente fala que o trabalho, que os objetos, as mercadorias, né? Então, tem aqui essa caneta, tem aqui esse celular, né? Que eles são trabalho humano objetificado numa determinada coisa, isso, na verdade, parece óbvio, mas é uma coisa muito profunda. Entender que o que está ao nosso redor na verdade, trabalho humano objetificado é muito importante, inclusive porque esse trabalho humano não é qualquer trabalho, é o trabalho na sua forma capitalista, que não é a forma que existiu desde sempre. Não é? É uma forma que é fruto de um processo histórico que nos levou a essa situação agora, e que, aparentemente, ele ganha vida própria, né? É aquela coisa sabe, que o mercado fala isso, porque o capitalista demite um monte de gente, fala, olha, não tem como não demitir, porque o mercado está assim, o mercado está assado, quer dizer, parece como algo externo a nós, né? Quando, na verdade, são relações humanas o tempo todo. O problema é que as relações são desse jeito, né? E o que o marxismo quer fazer? Ele quer desvelar o segredo dessas relações e já apontar, né, para uma sociedade futura na qual essas relações não apareçam para algo externo, para que sejam relações que nós tenhamos consciência e domínio sobre elas, e não que elas nos dominem como se elas tivessem vida própria, né? Que é uma relação semelhante que o Marx faz também com a questão de Deus, da religião, né? Quer dizer, de a gente pensar que não é Deus que criou a gente é que criou Deus. Então, a mesma coisa seria em relação a todas essas categorias econômicas, que são criações históricas, humanas, né? Só que elas se alienam de nós, e elas se alienam de nós porque o próprio trabalho, que é a instância fundamental da vida, aí volta no que eu falei no início, né? Quer dizer, o trabalho é o que nos faz seres humanos, o que nos diferencia dos outros animais, é o por teleológico do trabalho. Então, aquilo que nos faz seres humanos é
é feito no capitalismo de uma forma alienada e externa. Eu costumo falar para os meus alunos que eu sou professor, então o meu trabalho é ser professor, né? Pesquiso também, mas fundamentalmente eu sou professor. E eu até digo, olha, o meu trabalho até é um trabalho muito significante para mim, né? Mas eu seria, no caso, uma exceção, né? Porque com todas as significâncias que o trabalho tem para mim, e eu também tenho várias coisas que não tenho domínio sobre o meu trabalho, porque eu preciso me adequar às estruturas existentes, mas a imensa maioria dos seres humanos, nem esses significantes, que no meu caso eles existem, para boa parte da humanidade não existe. Então o ser humano ele trabalha por quê? Não é o trabalho em si que tem um significado para ele, né? O trabalho, ele aparece para o ser humano como uma necessidade para eu poder adquirir as coisas que eu preciso para sobreviver. E aí eu vou trabalhar com qualquer coisa, né, com o que tiver, com o que for possível. Para falar disso, e aliás, isso também serve para o ponto seguinte, no como produzir, né, o ponto 1.3 do texto, ele diz o como produzir, né? Então você tem os meios de trabalho, a matéria-prima, né? Fala-se dos bens intermediários, fala da questão do valor de umas coisas, etc. Né? Agora, é interessante a gente pensar essa questão de que o trabalho nos faz seres humanos, mas no capitalismo ele nos aparece como algo externo que nos domina, no qual a gente tem que se adaptar, mesmo que não tenha nenhuma significância. Por exemplo, de repente o operário entra na CSN e ele, sei lá, é operador de ponte rolante, digamos. Né? Às vezes aquilo é um trabalho que ele exerce que não tem nenhuma significância para ele. Às vezes o trabalhador que está lá queria ser, não sei, bailarino, queria ser médico, queria ser pedreiro, qualquer outra coisa, mas ele naquele momento está exercendo aquele trabalho. Tem um texto do Marx que eu acho maravilhoso, é um dos que eu mais gosto, é um texto da Juventude do Marx, que ele escreveu em 1844, que não foi publicado, né, ele não escreveu para publicar, ele escreveu para ele mesmo, depois é que foi publicado esse texto, que são os manuscritos econômico-filosóficos. E eu vou pedir licença para ler um trechinho que mostra bem essa questão do fetichismo, da alienação do trabalho, do fato de que aquilo que nos faz seres humanos no capitalismo se volta contra nós de uma forma externa. Né? Eu vou ler, rápido. Olha bem, o Marx diz, essa tradução foi feita do inglês, tá? Ela não é uma tradução do original, mas pode ter alguns probleminhas, mas é uma boa tradução. Veja bem, ó. O trabalho é externo ao trabalhador, ou seja, não pertence à sua característica. Portanto, ele não se afirma no trabalho, mas nega-se a si mesmo. Não se sente bem, mas infeliz. Não desenvolve livremente as energias físicas e mentais, mas esgota-se fisicamente e arruína o espírito. Por conseguinte, o trabalhador só se sente em si fora do trabalho, enquanto no trabalho se sente fora de si. Assim, o seu trabalho não é voluntário, mas imposto, é trabalho forçado. Não constitui a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio de satisfazer outras necessidades. O trabalho externo, o trabalho em que o homem se aliena, é um trabalho de sacrifício de si mesmo, de martírio. O seu caráter estranho resulta visivelmente do fato de se fugir do trabalho como da peste, tão logo não existe nenhuma compulsão física ou de qualquer outro tipo. Finalmente, a exterioridade do trabalho para o trabalhador transparece no fato de que ele não é o seu trabalho, mas o de outro. No fato de que não lhe pertence, de que no trabalho ele não pertence a si mesmo, mas a outro. Que é aquela história, né, gente? A gente entra para trabalhar, no momento que a gente entra para trabalhar, a gente meio que deixa de ser quem a gente é. A gente é quem a gente é quando a gente está fora do trabalho. Aí sim. Né? Ele diz mais para frente, a atividade do trabalho não é uma atividade espontânea, pertence a outro e é a perda de si mesmo. Assim, chega-se à conclusão de que o homem, o trabalhador, só se sente livremente ativo nas suas funções animais. Comer, beber, procriar, quando muito, na habitação, no adorno, etc. Enquanto nas funções humanas se vê reduzido a animal. O elemento animal torna-se humano e o humano animal. Né? Então,
isso aí é muito importante nesse ponto, né, do como produzir, a gente vê bem isso. Por quê? Porque o capitalista, ele não compra apenas coisas na hora do processo produtivo, tipo matéria-prima, a máquina e tal, né? Mas o próprio trabalho humano, no sentido de que ele compra a força de trabalho, é como se ele comprasse o tempo das pessoas. Olha, nesse tempo você pertence a mim, né? Então ele compra justamente aquilo que faz da gente ser humano, né? O Marx, ele tem uma metáfora que ele usa algumas vezes, né, que é como se o capital fosse um vampiro, né, que suga a essência vital, né, das pessoas. E aí, vejam, não é à toa, portanto, a preocupação do Marx com a economia. Não é porque o Marx queria ser um economista, não é isso, né? A preocupação dele com a economia não é trivial, não é fortuita. Trata-se de compreender a realidade, quem nós somos, não é? Então, acho que isso é uma questão importantíssima. No ponto 1.4, nós temos aí a discussão sobre a divisão do trabalho e das classes sociais. Tem todo um trecho muito interessante, onde vai se tratar dessa questão, primeiro, da especialização do trabalho, aí vem a divisão natural do trabalho, né, seguindo aí a terminologia do Leandro Conder, e depois... finalmente, a divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, e aí o início o surgimento das classes, né? Eu queria fazer uma contribuição, assim, como historiador, né? Na verdade, gente, o motivo pelo qual algumas sociedades humanas se desenvolveram no sentido da criação de classes, né? Quer dizer, diferenciaram o trabalho até o ponto do surgimento das classes, enquanto outras permaneceram igualitárias, né? No máximo com a divisão natural do trabalho. Essa é a pergunta de $1 milhão. Por que acontece isso? Por que aconteceu isso com algumas sociedades e outras não, né? Eu acho que talvez a gente nunca chegue a uma resposta definitiva para isso. Como historiador é quase impossível, porque nós estaríamos falando de algo muito distante no tempo, e não tem fontes históricas para poder responder a isso, e mesmo que elas existam, elas vão tratar de questões que acontecem em determinadas sociedades, e é difícil a gente encontrar um elemento que possa ser generalizado para todas, né? De qualquer forma, é bem interessante que, depois que as classes surge também uma expressão, diríamos aqui, espiritual dessa realidade material concreta, né? Então, assim, a divisão de classes, ela precisa ter, para poder se reproduzir no tempo, ela tem que ter uma expressão ideológica que a justifique, que a determine, né? Então, e aí, veja, não é que a classe cria ideologia, e a ideologia é só uma decorrência, as duas coisas estão juntas. As duas coisas, a determinação não é só de um caminho para o outro, de um lado para o outro, né? É uma via de mão dupla aí. E eu acho que isso é importante para a gente pensar pelo seguinte: o militante marxista, ele quer transformar o mundo. Se ele quer, porque fundamentalmente o Marx diz que nós nunca vamos responder as perguntas filosóficas fundamentais se a gente não transformar a sociedade. Na medida em que o trabalho no capitalismo é um trabalho alienado, e é justamente o trabalho que faz de nós seres humanos, porque o trabalho tem essa prioridade ontológica, ele é a forma como nós estabelecemos trocas metabólicas com a natureza, mas esse trabalho no capitalismo nos aparece como algo externo, que nos domina, e que, portanto, é um trabalho alienado, né? Então, Marx dizia que a gente nunca vai entender realmente quem nós somos enquanto a gente estiver prisioneiro disso. Portanto, não se trata, e aí a virada filosófica que o Marx faz, que nenhum filósofo tinha feito, não se trata de explicar a sociedade, sim de transformá-la. É só quando a gente tiver essa relação metabólica com a natureza de forma consciente é que nós vamos poder entender quem nós somos enquanto espécie, né? Enquanto parte dessa realidade que tomou consciência de si própria. Então, enquanto isso não acontecer, né, nós continuaremos presos, né, nessa sociedade alienada. E, ao mesmo tempo, essa sociedade alienada, ela para existir, ela precisa desse corpo ideológico. E por que eu estou falando isso? Porque o militante marxista, ele
claro, ele tem que estar preocupado com o fato de que a ideologia é muito poderosa, a ideologia burguesa é muito poderosa e tal. Mas ele não deve se assustar ou se impressionar com isso. Porque é natural que quem tenha a concepção marxista seja a minoria na sociedade capitalista. Porque é claro que as ideias dominantes na sociedade capitalista serão as ideias burguesas, porque se não fossem, não seria capitalismo, gente. Então, assim, o militante marxista ele não tem que se preocupar em ser minoria, né? Ele tem que trabalhar para a transformação dessas relações sociais, porque a partir da transformação das próprias relações sociais é que vai poder advir uma compreensão do real que seja uma compreensão consciente. Mas enquanto perdurar o capitalismo, é natural que a concepção burguesa seja majoritária. E aí, tem um trecho que também está nesse ponto, que é muitíssimo interessante, né? Está ali na edição amarelinha, entre as páginas 44 e 45, numa citação da ideologia alemã, que o Marx e o Engels, eles estão falando de como que a burguesia, no seu momento revolucionário, ela soube apresentar os seus próprios interesses como interesses de todos. E que isso foi necessário para promover as revoluções burguesas. Então, a partir do momento que a classe revolucionária apresenta esses seus interesses de classe como interesses de todo, é que você consegue transformar a realidade, não é? E, de fato, vale dizer, não é que não fossem interesses de todos. Porque no momento da Revolução Burguesa, quando se fala, por exemplo, que todas as pessoas têm que ter direito à vida, por exemplo, isso é realmente de interesse de todos, né? Mesmo quem não era burguês. Agora, eu acho interessante a gente tratar disso, e eu vou fazer aqui uma provocação, eu não tenho resposta para isso, porque, assim, a rigor, isso também vale para o momento atual que nós estamos vivendo, pós-revoluções burguesas, e para a futura revolução socialista. Como assim? Eu acho que quem trabalha isso maravilhosamente bem é o Gramsci, né? O que eu quero dizer? Da mesma forma que a burguesia teve que pegar os seus interesses de classe e apresentar como interesses gerais para outras classes, campesinato, proletariado urbano, enfim, os artesãos, para poder, naquele momento, enfrentar a aristocracia fundiária, o clero, aquela coisa. E hoje? Né? E para a futura revolução socialista, quem seria, né, a classe ou a fração de classe que vai capitanear, que vai fazer o que a burguesia fez, capitaneando, né, outras classes no sentido da transformação? Alguns vão dizer assim, ué, Danilo, mas na Revolução Socialista não vai ter essa questão, porque a Revolução Socialista é o proletariado contra a burguesia, o proletariado necessariamente é a maioria da população, então está resolvida a questão? Mais ou menos, gente. Num nível de abstração bem alto, isso está resolvido sim. Ok, a Revolução Socialista será aquela que será feita pelo proletariado contra a burguesia. Mas isso num nível de abstração muito alto. Porque, na realidade, o que a gente chama de proletariado, a classe trabalhadora como um todo, né, ela é extremamente fragmentada, ela é heterogênea, e ela sempre foi heterogênea. E ela continua sendo heterogênea. E aí vocês querem ver como quando a gente fala de frações da classe trabalhadora, esse problema transparece. Por exemplo, olha como que essa questão é importante para o militante marxista, seria a fração dos trabalhadores mais sindicalizada, com mais tradição organizativa e mais próxima das ideias marxistas, aquela que vai conduzir as outras frações da classe trabalhadora no sentido da transformação social? Ou não? Porque, se a gente analisar a sociedade hoje, a fração da classe trabalhadora que está protagonizando os principais levantes populares, as principais formas de revolta contra a ordem capitalista, nas últimas décadas, tem sido a fração mais precarizada e com menos tradição organizativa dos trabalhadores, o que alguns sociólogos do trabalho têm chamado de precariado. Esse precariado, ele tem protagonizado, pelo menos nas últimas 20, ou das últimas 2 ou 3 décadas, né, os principais movimentos contrários à ordem capitalista. E não é uma fração com tradição organizativa, muitas vezes não é sindicalizada, e mais ainda, é uma fração de trabalhadores
que muitas vezes tem pouco contato com a teoria marxista e, às vezes, é até, digamos assim, contrária às ideias marxistas, não se identifica com elas, veem as ideias marxistas como algo ruim, né? E, inclusive, é uma fração da classe trabalhadora que, nos últimos anos, isso tem acontecido muito, e eu acho que o caso do Brasil também mostra, que muito facilmente até cai num discurso de direita. Então, vejam vocês como é importante resolver essa questão. As frações da classe trabalhadora mais próximas das ideias marxistas hoje são aquelas de maior tradição sindical, melhor organizadas, mas essas não têm sido protagonistas das lutas sociais. Quem tem sido protagonista e isso está acontecendo agora, como, por exemplo, o movimento dos entregadores, né, de aplicativo, aquela coisa, né? São aquelas que têm menos tradição organizativa e que geralmente estão muito distantes da tradição marxista. E olha, esse problema ele já existia inclusive na época do Marx. Quando o Marx era jovem ainda, ele estava exilado na França e tomando contato com o movimento socialista da sua época. Naquela época, primeira metade ali do século XIX, na classe trabalhadora francesa da época, que, vale lembrar, a França era o epicentro da Revolução Mundial, né, e ela se manteve assim, pelo menos até a Comuna de Paris, né, no final do século XIX, a classe trabalhadora francesa, também heterogênea, né, ela tinha como as frações mais organizadas, de maior tradição e mais próximas às ideias socialistas, eram os artesãos, eram os trabalhadores especializados, não era o operariado fabril, até porque as indústrias na França ainda eram relativamente incipientes quando comparado com o caso inglês. E o Marx, ele muito rapidamente percebeu que aquelas frações de classe, os artesãos, os trabalhadores especializados e tal, eles, de certa forma, iriam ser atropelados pelo desenvolvimento do capitalismo. É como se aquelas frações fizessem parte de um passado. Agora, a fração que fazia parte do futuro era o operariado fabril, naquela época. Hoje a gente poderia discutir, mas o operariado fabril era a classe do futuro. Justamente o operário fabril, que era visto como bruto, ignorante, que era um pouco desprezado pelos socialistas utópicos daquela época, que achavam que dali não ia sair nada, que esse pessoal tinha que ser conduzido, né? E o Marx viu ali a força que iria solapar a burguesia no futuro. Em relação a esses brutos ignorantes que estavam na fábrica, que o Marx primeiro se preocupou com as suas reivindicações, ainda quando Marx tinha uma atuação mais jornalística, bem na juventude, ele sempre dizia, quando via as reivindicações desse setor mais pauperizado, ele dizia, olha, tem que prestar atenção nisso, então ele sempre teve uma atenção ali. Mais tarde ele vai se aproximando dessas pessoas, tentando conhecer o seu cotidiano, né? E finalmente ele passa a frequentar os círculos dessa fração de classe e até mesmo contribuir na sua organização até a fundação da Primeira Internacional. Então, por que isso? Dentre outros aspectos, porque a burguesia, ela podia, na época do Marx, e ela pode até hoje, prescindir de todas aquelas outras frações de classe. Aqueles artesãos, os trabalhadores especializados, a burguesia podia prescindir deles, mas ela não podia prescindir daquele operariado. Quanto mais a burguesia se fortalecesse, quanto mais o capitalismo se fortalecesse, mais aquela classe de proletários precarizados, hoje a gente chamaria de precarizados, mais aquela classe se fortaleceria também. E aí entra o aspecto também da dialética no pensamento do Marx, quer dizer, aquilo que faz o capitalismo ser o que ele é, aquilo que fazia a força da burguesia era também aquilo que iria destruí-la. Então é por isso que o Marx logo de cara viu, não, é ali que vai ser, é ali que vai vir a força material capaz de vencer a burguesia, né? Eu acho que isso é uma questão importantíssima para se pensar hoje, né? Será que vai ser essa camada mais sindicalizada, da qual até eu mesmo, por exemplo, a categoria que eu faço parte, né? Sou professor do Instituto Federal, minha categoria é sindicalizada, é fácil encontrar entre os meus colegas pessoas próximas ao marxismo e tal, mas é essa categoria
que vai protagonizar a luta, ou será uma categoria precarizada que muitas vezes os partidos de esquerda, ou até mesmo o movimento sindical, meio que está afastado dela, né? O capitalismo ele vai gerar cada vez mais profissionais proletários como eu, ou vai gerar cada vez mais proletários como os entregadores de aplicativo, motorista do Uber, etc. Então, onde está a força material da qual a burguesia não pode abrir mão e que, em última instância, será que vai destruí-la? Então, só uma coisa para a gente pensar. Vou fazer o seguinte, eu vou tentar encerrar, que é uma coisa que eu acho que vale para todas as outras categorias que são trabalhadas. Vale no ponto 1.6, por exemplo, quando fala do valor, teoria do valor, depois quando fala de dinheiro e moeda, né, e depois quando fala do capital, etc., e que vai fazer o gancho com o que eu acabei de falar, que é a questão da dialética. A dialética é uma forma de pensar que muitas vezes escapa da nossa contribuição, da nossa percepção natural das coisas, porque a gente é educado desde sempre num pensamento cartesiano, mais ou menos positivista, e de entender, por exemplo, que a totalidade ela é o somatório, né, das características individuais ou isoladas, melhor dizendo, dos objetos. Então, as coisas que existem têm as suas características isoladas e o somatório de todas elas seria a totalidade, né? E, bem, não é assim. Não é assim, por quê? Porque as características isoladas das coisas, elas só são o que são porque a totalidade é o que é. Então, eu estava dando o exemplo da caneta, né? Que está aqui na minha mão. Se eu pegar as categorias isoladas dessa caneta, que fazem ela ser o que é, essas categorias, elas só são do jeito que são, e elas só explicam a caneta do jeito que elas explicam, porque a totalidade é do jeito que é. O pensamento marxiano, ele sempre parte do todo, e inevitavelmente ele volta para esse todo. E isso aparece na própria escrita do Marx. E aí eu vou encerrando. O Marx ele tem uma forma de escrever dialética. Então, assim, quando você pega o Capital você vai lá e lê o capítulo 1, do volume 1, né, do livro 1. E está lá a mercadoria. Ora, quando Marx escreveu esse capítulo, ele já tinha a compreensão do todo, que ele vai chegar no final. Não é nem no final do livro 1, né, porque o Marx, na verdade, ele não conseguiu concluir a sua obra, né? Ele publicou um livro, os outros 2 foram publicados posteriormente, e mesmo assim ele não conseguiu escrever os demais. Existem escritos esparsos e tal, que estamos aí em vias de, quem sabe, ver publicadas todos os escritos do Marx. Os escritos do Marx não foram publicados na sua totalidade até hoje, tá, gente? Tem muita coisa que não foi publicada, está lá guardado, mas não se publicou. Acontece que quando o Marx escreve o capítulo 1, falando da mercadoria, ele não está falando de uma coisa isolada para depois ir falando das outras e aí no final você soma tudo e entende. Não, porque quando ele falou da categoria mercadoria, ele já está falando, levando em consideração esse tudo. E por isso, na verdade, a gente só vai entender realmente o pensamento dele quando a gente termina a leitura da obra toda. E aí a gente vai voltar no primeiro capítulo e ler de novo e falar, caramba, agora é que eu estou entendendo melhor. E eu estou falando isso para estimular todo mundo a ler, não estou falando isso para assustar não, tá, gente? Porque, olha, tem pessoas que são super geniais, né? Mas, assim, a imensa maioria das pessoas, elas vão pegar uma obra como é o Capital, por exemplo, e outras obras do Marx, e elas não vão entender na primeira leitura tudo, né? Você vai captar muita coisa na primeira leitura, é uma leitura muito interessante e tal, mas não pensem como uma forma para desanimar, dizer, olha, mas entender tudo você tem que terminar. Por quê? Porque é só quando você termina a obra que você percebe essa dialética, de como que o todo explica a parte, como que a totalidade está, de certa forma, nas partes isoladas, não é? Todas elas são partes de um todo, e na verdade o que o Marx está falando é esse todo, que é a realidade que está à nossa volta, essa sociedade produtora de mercadorias, essas mercadorias que fazem intermediação entre nós, né?
Nós agora estamos falando aqui, né, através da estrutura para a internet existir, etc, etc, tudo que está aqui ao meu redor, minha roupa, etc, né? E o próprio trabalho humano, ele entra nesse sistema na forma de uma mercadoria, porque você vende a força de trabalho, você aluga um tempo da sua vida, e naquele tempo o capital fica ali te sugando, né? Então, sempre ter isso em mente. Todo mundo lê o Capital mais de uma vez. Todo mundo só vai entender legal. Eu também sou assim, todo mundo é assim. As pessoas leem o Capital de primeira, não entendem muito bem. A gente vai ler o Capital com aquele pensamento muito cartesiano de uma coisinha depois da outra, né? Tudo tem que ter lógica cartesiana, e não é assim. Por exemplo, vou dar um exemplo dentre outros, quando o Marx diz em algum momento que, olha, vamos considerar que as coisas são vendidas, né? São trocadas, né? Pelo seu valor. Ele diz isso, e aí vai analisar o que acontece. Ora, mas aí ele isolou e ele falou de uma coisa que não acontece, as coisas não são vendidas pelo seu valor na prática. Né? Ele coloca isso como ele isola um fenômeno para entender as conexões dele, mas no real concreto a coisa é mais complexa do que isso. Na pergunta que eu vi um pouquinho antes de começar, que falava das obras de arte, isso também tem a ver. Né? Então, se de repente eu conseguir, né, pegar esse celular, comprar, sei lá, não sei quanto custa esse celular, mas comprar por um valor, vender por 2 vezes esse valor, se alguém comprar, eu consegui vender. Né? Na vida real, na materialidade concreta, as coisas sequer podem ser vendidas pelo seu valor, embora sejam. Aí você fala, peraí, não estou entendendo, Danilo. Você está dizendo que as coisas são vendidas pelo seu valor, mas não são? Sim. Parece que não tem sentido, e realmente não tem sentido se a gente se ater a essa lógica cartesiana, mas o pensamento é um pensamento dialético, porque na verdade o que tem é só esse total, é só esse todo. E às vezes as coisas podem ser e não ser ao mesmo tempo, por incrível que pareça. Né? Com o tempo, talvez ao longo do curso, lendo outros capítulos também do livro da Sofia e discutindo também o marxismo, isso vai ficando cada vez mais claro para todo mundo. Mas não se assustem, tá? Não se assustem. A primeira leitura ela é uma leitura muito rica, mas que vocês vão voltar para ela, e eu garanto que é muito legal voltar para o negócio que você leu, depois que você já entendeu outras coisas, porque você entende aquilo de uma forma melhor, uma forma diferente, enfim, e faz parte da riqueza. A gente está sempre aprendendo, toda vez que você volta para textos como esse, sempre aprende uma coisa nova. Bom, é isso, vamos para o debate. Desculpa eu ter me alongado demais, gente.